Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será tema recorrente, glória. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em João no capítulo 17, verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O tema da glória, ele é recorrente no Evangelho de João. É bem verdade que enquanto as pessoas olham para o termo glória apenas numa perspectiva humana, que é um reconhecimento, um tipo de fama, de prestígio junto às pessoas, glória na perspectiva de João é completamente outra. O texto vai mencionar, por exemplo, que logo no momento do primeiro milagre de Jesus, quando ele estava na festa de casamento, a sua mãe se aproxima dele e vai dizer: o vinho acabou. Jesus olha para a sua mãe e diz: a minha hora ainda não é chegada. A minha hora ainda não é chegada. E ela vai olhar para os servos e vai dizer: façam tudo o que ele mandar. E então ele vai fazer ali o seu primeiro milagre. Algumas pessoas olham para esse texto e acham o seguinte: quando Jesus estava dizendo a minha hora não é chegada, estavam pensando talvez na glória que o próprio milagre traria a Jesus. Ou o próprio sinal traria a Jesus. Não. A hora a que Cristo se referia seria a hora na qual ele seria glorificado. E quando você pensa na glorificação de Jesus, na perspectiva de João, isso não acontece no momento em que ele cria todas as coisas, porque lá no capítulo 1, ainda no prólogo, você vai perceber nitidamente que ele é o criador de mundos, que através da palavra tudo que foi feito se fez. Mas a glória de Cristo não está na criação. Olha que coisa interessante é isso. A glória que ele estava buscando não era a glória que ele tinha com a criação de todas as coisas, não. A glória que ele estava buscando era algo que era completamente alheio àquilo que era o pensamento do ser humano. É interessante que esse texto de João capítulo 17, se você ler, por exemplo, os versos 1 a 5, você vai descobrir alguma coisa interessante. Eu vou ler de novo aqui o texto, vou ler na Nova Versão Internacional. Depois de dizer isso, Jesus olhou ao céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse tema da glória na perspectiva de João, Jesus está orando no capítulo 17, numa perspectiva completamente diferente. Se você olhar para o capítulo 17 é o momento da oração sacerdotal que ele está fazendo pelos discípulos. Na sequência, ele está ali cruzando o ribeiro do Cedron e indo para o Monte das Oliveiras, aonde, momentos depois, talvez minutos ou horas, ou mais tardar depois, ele estaria suando grossas gotas de sangue, porque o peso do pecado da humanidade seria colocado sobre ele. Menos de 24 horas depois, ele já estaria morto. A glória, na perspectiva do Evangelho de João, ela está toda centralizada na cruz. É o processo de salvação da humanidade que é a glória que Deus está buscando. A glória que Cristo Jesus busca é conseguir, através da sua morte, salvar a humanidade. Abrir um caminho para que a humanidade tenha de novo acesso ao Pai. Glória na perspectiva de Cristo Jesus é exatamente isso. A glória está na salvação. Talvez seja por isso que você vai perceber em vários discursos feitos por Jesus, inclusive no discurso dele feito com Nicodemos, quando ele vai olhar para Nicodemos e vai dizer: você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, não fique espantado de eu te dizer: você precisa nascer de novo. E ele vai dizer: aquele que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na perspectiva do diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai trabalhar a ideia da salvação como uma verdadeira loucura. Ele vai dizer: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que nele crer terá vida eterna. Assim como lá no contexto do deserto,
quando as serpentes venenosas começaram a picar o povo e as pessoas estavam morrendo, vítimas do veneno daquela serpente, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal, que foi levantada numa vara, e as pessoas deveriam olhar para aquela serpente. E aqueles que olharam para ela foram completamente curados. Aquela serpente representava o pecado. Cristo se fez pecado por nós. Cristo recebeu sobre si a culpa dos nossos pecados. E todos aqueles que olharam para ele e que têm olhado para ele no decorrer da história têm conseguido a vida eterna. Portanto, a glória que Cristo buscava era a glória de poder se tornar o Salvador da humanidade. Para isso Jesus nasceu. É por isso que o próprio prólogo vai mencionar a questão de glória. E se você não entende a questão de glória, você pode entender que glória foi simplesmente a ressurreição dos mortos, ou o retorno de Jesus Cristo ao céu para poder voltar a ser adorado pelos anjos de Deus. Glória para Cristo é a cruz. Por isso, talvez lá em João, no capítulo 10, Jesus vai mencionar: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Dou para reassumi-la. Cristo Jesus, ele está mencionando que ele veio para poder morrer. Por isso, logo no prólogo, você vai descobrir que ele veio para dar a sua vida em favor da humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Ele se fez carne, habitou entre nós. A ideia de ele se fazer carne para habitar entre nós, a palavra habitar entre nós, é tabernacular. Vem lá daquela figura do deserto, lembra quando lá em Êxodo, Deus vai aparecer para Moisés e vai dizer: e me farão um tabernáculo para que eu more no meio do povo. O Senhor Jesus veio tabernacular conosco quando ele se tornou carne. Ele veio para estar conosco, ele veio para ser um de nós, para morar conosco, para ser um de nós para todo sempre. E aqui você encontra a glória que Cristo Jesus estava buscando. A glória de tornar-se semelhante à criatura, de assumir a carne humana, para através desse seu gesto, pagar o preço exigido pelo pecado e resgatar a humanidade. A glória, eu poderia dizer que ela está ligada ao amor de Deus. Na cruz, o amor de Deus foi completamente derramado, sem medida, sobre a humanidade. Se alguma objeção havia sido levantada pela rebelião e se algum tipo de interrogação havia ficado no coração dos anjos, quando a cruz foi levantada e Cristo Jesus, tendo o poder para descer dela, resolveu abraçar a cruz. Não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz, mas o seu compromisso e a sua busca pela glória. Que glória? A glória de salvar a humanidade. Que fizeram com que ele ficasse ali na cruz. E na hora certa, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirando, morreu. Ali foi a glória, o ápice da glória de Cristo. Ali ele havia conseguido abrir um caminho para que a humanidade alcançasse completa vitória sobre o pecado. A glória do Senhor, portanto, na perspectiva de João, está ligada à sua morte. Por isso, João vai deixar claro que Jesus ele já nasce para morrer. Por isso, o capítulo 1, ele mostra a origem, se é que podemos chamar assim, a origem eterna de Jesus, mas ao mesmo tempo ele parte de uma origem eterna para tornar-se um de nós, de um jeito que não dá para poder modificar, porque ele continuará um de nós para todo sempre, e ele já vem com um propósito, ele vem para morrer, mas a sua morte é na verdade a sua glória. A glória de poder ter a certeza de que agora há um caminho aberto para que todo aquele que quiser se salvar possa fazê-lo. Fantástico isso. Hoje, na verdade, a grande pergunta que não quer calar em relação à minha escolha e à tua é: será que eu e você estamos valorizando a morte de Jesus na cruz do Calvário? A glória que Cristo Jesus obteve através da sua morte na cruz foi a glória de poder olhar para você e para mim e dizer: ei, você pode ser salvo. Você não precisa ser destruído junto com a rebelião. Você pode de novo ter acesso à árvore da vida. Você pode de novo ter acesso a uma vida eterna. Uma vida de felicidade e ao mesmo tempo uma vida de transformação. Se tão somente você crer no Filho de Deus. Creia em Cristo. Talvez hoje esteja falando para alguém que está longe do caminho do Senhor, alguém que se afastou de Cristo. Alguém que hoje talvez esteja vivendo um cristianismo meia boca. Cristo olha para você e diz: a minha glória é poder te salvar. Permita que Cristo Jesus receba essa glória
ainda hoje. Tome as decisões que te colocarão ao lado dele. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque olhamos para o Evangelho de João e descobrimos que a glória de Cristo é a possibilidade de poder nos salvar. Nos entregamos a Ti de livre e espontânea vontade, Pai. Aceita-nos como estamos. Colocamos também diante do Senhor cada uma das nossas necessidades e pedimos que o Senhor intervenha de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?